né? Porque graças a Deus a gente já teve batismo e na igreja não tinha pessoas para batizar. Mas aí eu recebi uma mensagem da André e ela perguntou se eu poderia fazer o batismo da Dona Lete, né? E eu falei, olha, a gente não tem programado, mas eu estou em curso nos próximos dias, minha agenda está um pouco cheia, mas a gente dá um jeito, né? Eu falei, mas se você achar que vai demorar muito, a gente não sabe o coração da pessoa que quer batizar, né? A gente vê o que pode fazer. Olha, vocês estão tão eficientes. Para não quebrar isso? Obrigado, Deus abençoe. E é muito engraçado, né? Como Deus prepara. Então, calhou de ser hoje, pela vontade do Altíssimo, que a gente tivesse a oportunidade de batizar a Dona Lete. A Andréia fala de Jesus para ela há 3 anos, né? Estava me falando. E aí eu estava compartilhando um pouquinho com a Dona Lete da palavra a respeito do batismo, né? Ela quase pregou para mim. Quase que eu vou batizar hoje, né? Que é muito bom quando a gente vê uma pessoa como a Dona Lete com o coração aberto assim. Amém? Então, na manhã de hoje eu queria profetizar que assim como o coração dessa senhora está aberto ao Senhor, que os nossos corações também estejam. Deus preparou esse tempo. Preparou também a vida do Yuri para estar aqui. Essa canção que ele fez, de fato fala um pouco do que é a vida dele. Eu, há alguns anos atrás, juntamente com outros irmãos, alguns que não estão entre nós mais, como ele citou o caso do Samir, falamos bastante de Cristo para o Yuri. O Yuri falou bastante para nós também a respeito das convicções dele. Passamos um tempo distante. Depois o Yuri se casou, né, lá em São Paulo. Foi o casamento dele, testemunhei o casamento dele. E depois de algum tempo as coisas caminharam de uma forma difícil para ele, sua esposa. As lutas vieram, né? E agora nós estamos aí caminhando de novo, próximos, juntos. E uma das coisas que a gente está vendo é esse novo tempo na vida dele. Essa tentativa, né? Porque a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então a tentativa de se apegar às mãos de Deus não é só do Yuri, mas é a nossa também. É a da Dona Lete hoje, descendo as águas. Então é muito bom ver que Deus sempre nos dá uma oportunidade. Passou aí um tempo morto, mas aprova o Senhor trazer de volta essa vida, né? Para um tempo de reconciliação com Ele, e hoje um tempo profético de reconstrução do casamento dele. Amém. Sua esposa Patrícia não está com a gente hoje, está no acampamento da igreja, mas eu estou aí trabalhando junto com ele, com a Patrícia, para a reconstrução dessa aliança. Glória a Deus. Eu tenho dito a ele, eu creio que se de fato ele e a Patrícia um dia invocaram o nome santo do Senhor, como o nome santo do Senhor está invocado na manhã de hoje, o Senhor tem compromisso com o seu nome, o Senhor tem compromisso com a sua promessa. Então, se eles têm a disposição de restauração, Deus vai restaurar, Deus vai reconstruir. Amém? E Ele faz isso para a glória do próprio nome dEle. E a gente está vivendo na nossa igreja aquilo que nós temos chamado de ano profético da reconstrução. E ontem ela já me pediu um filho, viu? Já pediu um filho para você? Já. É. Nós vamos conversar sobre isso tudo na terceira vez. Deus te abençoe. Enfim, nós estamos nesse tempo profético de reconstruir. Alguns de nós precisam reconstruir a aliança com Deus, a aliança com a esposa, com o marido. Outros de nós precisam reconstruir a nossa intimidade com Deus, como foi pregado pela pastora Débora. E nós temos ministrado nos últimos dias sobre a reconstrução no sentido do perdão. Eu preguei 2 domingos seguidos sobre perdão. E adivinha, eu achei que amanhã eu ia pregar sobre outro tema. Se o Senhor permitir eu viver até amanhã, nós vamos falar pelo 3º domingo seguido sobre perdão. Sabe por quê? Porque eu acredito que a seguinte mensagem nos está sendo passada por Deus. É chegada a hora do meu filho voltar. É chegada a hora de ter um encontro genuíno com Ele. Então nós temos que nos preparar.
E para estarmos preparados, nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Amém. E como diz a palavra, que o Senhor sonde os nossos corações, que Ele nos conheça, e se houver caminho errado em nós, que a gente possa se arrepender, pedir perdão, reconstruir, recomeçar, renascer da água, né? Ou, melhor dizendo, como diz a Escritura, nascer de novo, nascer novamente. Então essa é uma manhã para nós de refletir sobre isso tudo, amém? Eu quero falar muito rapidinho sobre a importância do relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Citando o texto que eu acabei de ler ali com a dona Lete, sobre o batismo de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 3. Não precisa abrir, só me ouça por favor. A partir do verso 13. Por esse tempo Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por você, é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Amém? Amém. Esse é um texto muito lindo, poderoso. A palavra trindade não é encontrada na Bíblia, mas aqui nós entendemos e conhecemos um Deus triuno. O Pai, com a sua voz doce e forte ao mesmo tempo, dizendo: este é o meu Filho amado. O amado Filho cumprindo a justiça do amado Pai. E o Espírito Santo, de uma maneira tão gentil, leve, vem sobre ele em forma corpórea de pombo. Esse é um dos textos mais lindos da Escritura, um dos textos mais belos do Novo Testamento. É um texto que nos apresenta um Deus que é Pai, um Filho que é amado e que gera prazer no seu Pai, e um Espírito que é tão poderoso, mas que ao mesmo tempo consegue ser tão humilde ao ponto de assumir a forma de uma pomba. A pomba, eu não sei se você sabe, ela é um animal que a visão dela é muito limitada. A pomba, ela só consegue olhar para um ponto. Ela não tem a visão periférica que ela tem muita dificuldade. Por isso que a pombinha, quando você passa na rua de carro, ela fica 2 horas ali para sair. Já passou na rua, quase matei a pombinha, porque ela não enxerga, né? Ela só tem foco para um lugar. A visão da pomba é unifocal. E isso é muito lindo quando a gente entende o que é a representação da pomba. Os olhos são todos focados para Deus, o único foco, Deus. O Espírito Santo ali só tem um foco: o Filho, Jesus, que dali a algum tempo iria ser levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus venceu a tentação. Amém? Bem rapidinho. O que significa que Jesus veio cumprir a justiça de Deus? Muitas vezes a gente entende que a justiça de Deus em Cristo ela é cumprida somente na cruz. Mas ali é uma parte da justiça de Deus. A justiça de Deus implicou em Jesus nascer de uma mulher. Você presta atenção nisso. Jesus é Deus Todo-Poderoso, mas ele nasceu como um bebezinho, Simone. Simone hoje viu a Mel. Ela estava do lado da Simone lá, já sentiu saudade da Bia, da netinha dela. É tão bonitinha, criança, né? Mas olha como é tremendo isso. As crianças, elas têm fome, têm cólica, têm dores, e a justiça de Deus implicada em Cristo fez com que Cristo nascesse um bebezinho. Ele poderia já ter nascido homem, ele podia já ter sido feito homem, porque Deus teve o poder de formar o homem do pó da terra, mas aprove a Deus que, cumprindo sua justiça, nascesse o menino Jesus. E cumprindo sua justiça, esse menino já fosse refugiado, já tivesse que se esconder para não morrer pelas mãos de Herodes. Lembra disso tudo, amém? Amém. Porque desde bebê, Jesus estava cumprindo a justiça de Deus. Jesus, diferentemente do que diz o hino da nossa nação, não estava deitado eternamente ao berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, Jesus estava deitado numa manjedoura,
de maneira humilde, mas sempre sendo honrado como rei. Por isso que os magos que o visitam se dobram diante dele, porque reconhecem que a justiça de Deus estava cumprida no menino que havia nascido. E a Bíblia nos diz isso: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte. Você lembra disso tudo que está lá na Bíblia? Essa é a justiça de Deus. Jesus nasceu como um bebê, precisou ser amamentado por sua mamãe, precisou ser levado pelo seu pai, precisou passar dificuldades, dores, lutas. Quando cresce, até mesmo na sua família tem problemas. Não é que não tem problema em casa, Jesus tinha. Os seus irmãos não criam muito nele. Às vezes queriam pegar ele pela orelha. Imagina, Jesus devia ser meio pirracento também, né? Vocês já assistiram aquela série The Chosen? Né? Assistam isso. Mostra um Jesus tão humano, tão lindo, mas ao mesmo tempo tão divino, tão poderoso. O episódio em que ele transforma água em vinho é contado de uma maneira tão bela, que ele está ali no casamento todo feliz, dançando. Imagina Jesus curtindo o casamento. Ele está curtindo. Eu olho para essas crianças aqui andando, vai para lá, vem para cá, molhadas na piscina, a gente no culto aqui. Imagina se Jesus estivesse aqui no nosso meio. Você imagina Jesus falando, vocês vão ficar tudo sentadinho aqui, nada de piscina só depois do culto. Imagina que Jesus provavelmente ia deixar a pastora Débora e eu aqui pregando e ia estar na piscina com as crianças. E ia estar ministrando a vida deles. Aí imagina Jesus falando assim, agora presta atenção, eu vou ensinar um negócio para vocês. E depois, se vocês quiserem, é só pedir que eu deixo. E imagina Jesus falando, presta atenção, todo mundo. E Jesus dá o primeiro passo sobre as águas. O segundo, imagina a criançada doida. E Jesus vai dizer assim, vocês têm fé? Quem quer vir agora? Provavelmente nós, religiosos, estaríamos aqui no culto e não andaríamos sobre as águas. Mas todas as crianças andariam lá. E iriam ser ministradas. Você imagina o pastor Daniel, Jesus assim? Todo sensível. A justiça de Deus é cumprida nele. Amém? Amém. Ele é humano, mas é 100% Deus. Tem poder de transformar água em vinho. Tem poder de romper as leis da física e caminhar sobre as águas. E mais do que isso, além de ter todo esse poder e toda essa humanidade, Ele nos convida a ser tão humanos quanto Ele. E a termos todo o poder que Ele tem, na autoridade do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Sim, nós temos tanto a vida de Cristo em nós, para aprendermos a sermos humanos de verdade, quanto temos em nós o poder do Espírito Santo, como Jesus tinha, para ministrar cura, para ministrar restauração. Você crê? Sim ou não? Sim. Amém? A justiça de Deus é cumprida nele. Quando ele vive com fome e Deus supre as suas necessidades, ele vive com sono e pode dormir. Ele é negado às vezes e desprezado pelos seus familiares, e muitas vezes fazendo bem para os outros. As pessoas dizem assim, mas esse aí expulsa demônio pelo dedo de Beelzebub. Qual mais a humanidade e justiça se pode cumprir na vida de alguém, quando alguém faz o bem a alguém e é acusado de fazer o mal? Jesus passou por isso. E no ápice da justiça de Deus, é traído por um amigo. Judas o trai. Quando começa o seu martírio e ele é preso, Pedro vem e o nega por 3 vezes. E Jesus, cumprindo a justiça de Deus, passa por todos os processos desde seu nascimento até o ápice do seu sofrimento humano, quando diz em alta voz, Deus meu, por que me abandonaste? O máximo do humano Jesus é o máximo da nossa humanidade, quando mesmo nós, nas nossas dores, cremos que Deus pode ter nos abandonado. Jesus se sentiu abandonado, Deus não o abandonou. Você crê nisso? Diga amém. O Salmo 22 narra isso, que Deus estava com Cristo. E a justiça de Deus é cumprida desde o nascimento até a morte de Cristo. Porque a justiça de Deus só poderia ser cumprida de uma forma: Jesus precisaria ser humano, precisaria passar dificuldades, precisaria passar fome, passar sede, precisaria se alegrar no casamento, precisaria chorar as lágrimas da dor da morte do seu amigo Lázaro, mesmo tendo poder para ressuscitá-lo.
Jesus precisou ser como eu e você. E por isso, quando a gente fala de reconstrução do perdão, ou do sentido do perdão como tem sido ministrado, hoje a gente precisa reconstruir o nosso relacionamento com Jesus, sabia? Com Jesus. Precisamos olhar para o Filho de maneira diferente. Principalmente quando a gente sofre, né? Quando a gente tem dor. Eu me lembro do Alex e da Gabi quando batizaram. Um dia como hoje. Chegaram, tiveram um encontro com Cristo, batizaram, desceram as águas, casaram-se, estão aqui. Eu me lembro como foi Jesus entrar na vida da Gabi e do Alex. Como Jesus faz diferença na nossa vida. Eu queria te convidar a lembrar do dia que você recebeu Cristo na sua vida como seu Salvador. Jesus está aqui na manhã de hoje. E Ele é totalmente sensível às suas necessidades. Amém? Além disso, nós precisamos também reconstruir nosso relacionamento com Deus Pai. Porque a gente, às vezes, por ter um pai humano falho, a gente não consegue entender quem Deus é. E a gente vê as falhas do nosso próprio pai em Deus. E tem dificuldade com Deus Pai. Eu quero dizer na manhã de hoje que você precisa olhar para o Pai como alguém que te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por você numa cruz. O Pai é bom, amém? E sabe dar boas coisas ao filho. O Pai dá boas coisas. É um privilégio poder estar aqui na manhã de hoje, porque esse é um dia que Ele nos deu. Ele não deu somente para a Dona Arlete, que vai descer as águas daqui a pouco. Não deu somente para André, que tem o privilégio de estar vivendo esse momento importante na vida de qualquer pessoa que fala de Jesus para alguém, quer ver essa pessoa tomar a decisão pelo batismo. Deus não deu esse dia apenas para o Yuri. Deus deu esse dia para você, porque Ele ama você. Ele te deu mais uma oportunidade de estar aqui nessa terra, desfrutando da presença dEle, desfrutando do amor de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos 100% de certeza de uma reconstrução também do nosso relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia tem um texto em Efésios 4, se a minha memória não falha, o verso 30, o verso 29, em que Paulo vai dizer assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, a não ser aquela que edifica, para que conceda graça àquele que ouve. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A gente às vezes tem uma visão do Espírito Santo que ele é um fogo. O pessoal me viu suando hoje, né? Vocês estão com calor, é fogo do Espírito Santo. Foi quem dera. Não é fogo do Espírito Santo, não é calor mesmo. Estou suando, como sempre suo. Às vezes a gente tem essa visão do Espírito Santo que ele é um fogo. Como foi em Atos dos Apóstolos, diz que foram vistas as repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é um fogo. Ele também é um vento. Mas sabe acima de tudo que o Espírito Santo é? Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem emoções. Por isso que a Bíblia fala: não entristeça o Espírito Santo. Lembra quando a mãe para a gente falava assim: ó, não fala mentira que você vai deixar o Papai do Céu triste? Sua mãe falava isso para você, Fernando? Falava, dona Lígia? Falava para ele que deixar o Papai do Céu triste? Falava, né? Você aprendeu direito, né, Fernando? Você aprendeu, né? Então, isso é uma verdade. Nós podemos deixar o Senhor triste, e nós precisamos entender que o Senhor, o Espírito, é sensível a nós, e Ele quer se alegrar conosco. Amém? Amém. Deixa eu contar uma coisa para vocês e por que eu estou falando isso. Isso é bem introdutório a algo que vai acontecer na nossa igreja nos próximos meses. Nós estamos trazendo, em pouco tempo, o Ministério de Cura Interior para a igreja. Eu já trabalho isso nos meus aconselhamentos, mas nós estamos trazendo o Ministério Sozo de Cura Interior, de Libertação, que é o Ministério da Bethel Church, lá de Reading, na Califórnia, pastor Bill Johnson. E tem a Bethel Brasil,
que dá treinamento e capacitação para ministração de cura e libertação de pessoas. E onde essa cura e libertação ela é trabalhada principalmente no relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Provavelmente para meados de março, maio, a gente vai fazer um treinamento nessa área, os líderes do P4. Sabe por quê, gente? Porque o que eu mais tenho recebido na igreja são pessoas precisando de cura nos seus corações, nas suas almas. É o que eu mais recebo. Eu tenho fila de gente para atender e eu não estou dando conta de atender pessoas feridas, machucadas, feridas com o pai, com a mãe, com os seus filhos, com os seus amigos, pessoas feridas de toda sorte, e que suas feridas têm sido tão doloridas e graves que têm refletido nos seus relacionamentos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu não dou conta de cuidar das pessoas sozinhos, mas eu quero dizer que cada um de vocês aqui, que faz parte da igreja, que faz parte deste chamado, Deus está chamando para curar pessoas. Amém? Deus está chamando para restaurar, reconstruir vínculos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você precisa entender que no tempo de hoje nós precisamos nos reencontrar com o Filho, nos reencontrar com o Espírito, nos reencontrar com Deus. Olha quanta coisa está acontecendo. Mais de 40 mil pessoas morreram no terremoto. E eles sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo. Mas olha as tragédias que a gente tem vivido. Olha a tragédia que a gente viveu dia 8 de janeiro no nosso país. Não sei se vocês se lembram, mas foi nesse dia que o Congresso Nacional foi invadido, que a sede do Judiciário foi invadida, que o Palácio do Planalto foi invadido. E aqui a gente não está falando de política, aqui a gente está falando do nosso país, que pulsa numa divisão. É tempo da gente se aproximar de Deus, queridos, porque não é governo humano que vai nos salvar dos tempos que estão chegando. Você entende isso? Diga amém. Amém. E se eu quiser te lembrar um pouquinho mais, é só regredir há 2 anos atrás. Você vai lembrar que você estava dentro de casa trancado, porque tinha um vírus que estava tirando a vida de muitas pessoas. E o número de 700 mil vidas praticamente que se foram só aqui na nossa nação deveria representar para nós um alerta. E qual é esse alerta? Será que nós estamos preparados para encontrar com o Pai? Será que nós estamos preparados para nos encontrar com o Filho? Será que nós estamos preparados para nos encontrar com o Espírito Santo? Porque pode ter certeza de uma coisa: os tempos estão chegando em que mais se aproxima a volta do Cordeiro de Deus, que, diga-se, dessa vez não vem como um cordeiro, vem como um leão, com justiça e glória, e vai reinar, querendo os humanos ou não, ele reina, e a gente precisa estar pronto para encontrar com ele, porque se ele não vier, você pode ter uma certeza, você vai, e vai encontrar com ele. Então aproveite enquanto está nessa terra, tendo a oportunidade de viver, para se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não deixe que suas feridas interiores impeçam você de viver o privilégio que aquelas pessoas que estavam ali no batismo de Jesus tiveram, de ver a ação do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você imagina que ambiente poderoso era aquele dia do batismo de Jesus? É esse ambiente poderoso que nós temos aqui hoje. Amém. Entenda uma coisa: esse dia de hoje não é mais um dia de batismo, é o dia que o Senhor marcou para o novo nascimento da Dona Lete. É o dia que o Senhor marcou para ter um encontro pessoal com ela. E esse dia já aconteceu na tua vida. Se lembre disso hoje. Se lembre do dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Se lembre do amor que o Pai tem por você. E busque cada vez mais se aproximar dele. Amém? Amém. Não deixe que as suas feridas e dores te afastem de Deus.
Nós precisamos caminhar para isso. Esse é o tempo onde mais e mais pessoas chegarão feridas na igreja. E deixa eu te falar uma coisa. Você que é crente velho, abra os seus ouvidos. Você precisa aprender a perdoar. Por isso que Deus tem falado há 3 domingos. Amanhã é o 3º domingo que eu estou pregando na igreja. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa entender, e eu preciso entender, o que é que Jesus está dizendo lá no alto da cruz. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você já tinha parado para pensar nessa frase de Cristo antes do que foi pregado na igreja? Quem eram os romanos que crucificaram Jesus? Quem eram os judeus que faziam aquilo que fizeram com ele? Você já tinha parado para pensar em quem eram aquelas pessoas? Quantos daqueles romanos, e novamente eu repito, e daqui a pouco eu estou chegando ao fim da minha mensagem. Quantos daqueles romanos só conheciam a linguagem da violência? Quantos daqueles romanos sabiam que a desobediência à ordem do imperador era uma sentença de morte? Quantos daqueles romanos não tinham visto os seus filhos morrerem em campos de batalha? Quantos daqueles romanos não tinham perdido seus pais em campo de batalha? A máquina de guerra romana não consumia somente as vidas dos seus inimigos, mas consumia as vidas dos seus soldados também. As pessoas que crucificaram Jesus eram homens de dores. E eu sei que isso causa escândalo dentro do nosso coração, porque a gente olha para o crucificado e tem compaixão dele, e tem dó dele, porque ele era um inocente. Mas Jesus, ele chegou num ápice tão forte e poderoso de humanidade e de emoção tão plena, que ao invés de se preocupar com as suas próprias dores, ele se preocupou com as dores dos que estavam se crucificando a ele, ao ponto de dizer: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se não sabem o que fazem, tem a ver com a vida deles e não somente com a vida de Cristo. Você entendeu isso que tem sido ministrado nos últimos dias? Que são as pessoas que te causaram dores. Não existe tratamento terapêutico de dor emocional sem que haja perdão. Está entendendo? Diga amém. Amém. Ou nós aprendemos a perdoar, nós vamos ter dificuldades. Eu estou falando aqui de um perdão chamado perdão emocional que eu tenho ministrado. Nós vamos ter muita dificuldade na vida. Portas não se abrem por falta de perdão. Nossa vida paralisa por falta de perdão. É necessário perdoar. Recentemente aconteceu um episódio na minha casa. É uma conjectura nossa de família, que o meu sangue ferveu, meu coração ardeu. E eu falei: Senhor, me ajuda para eu não perder a minha cabeça. E durante muitos e muitos anos eu não tinha mais sentido dificuldade em perdoar depois que eu perdoei meu pai. Mas nessa situação familiar específica que aconteceu, eu senti a minha humanidade gritando. Sabe o velho homem? O velho homem gritou dentro de mim. Eu falei: Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar porque não sabe o que está fazendo. Me ajuda a olhar para dentro desse coração dessa pessoa da família e enxergar que é uma pessoa que está cheia de dores. Você está entendendo? Diga amém. É fácil rotular pessoas, mas eu preciso ter os olhos de Cristo. Eu preciso entender as dores. E o Senhor falou comigo: você tem que perdoar, filho. Eu falei: pai, mas eu já perdoei. Não, você perdoou espiritualmente. Agora essa sua emoção precisa ser transformada dentro de você. Você precisa perdoar como eu perdoei. Olhe com os olhos que eu olhei, porque não sabem o que fazem. Aqueles judeus que crucificaram Cristo, quem eram eles? Quantos daqueles judeus não eram crianças como essas aqui nossas hoje? Que queriam brincar e queriam se divertir, mas no meio da religiosidade dos seus pais pegavam as crianças: senta aqui que você vai ouvir a lei. E as crianças queriam brincar, se divertir, mas tinham que ouvir a lei. As crianças não valiam nada mais do que qualquer animal valia para os judeus. Crianças e mulheres eram totalmente consideradas seres de segunda espécie para o judeu do primeiro século.
Tanto que quando as crianças se aproximam do mestre, qual é a reação dos discípulos? Tentam afastar as crianças. E qual é a palavra de Jesus? Deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Amém? Deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Quantos daqueles judeus que crucificaram Cristo não foram se tornando cada vez mais religiosos por imposição dos seus pais? Quantos também não aprenderam a violência ali? E quantos não estavam ali crucificando Cristo, entendendo que estavam fazendo algo para a glória de Deus? E eu digo sempre como exemplo o apóstolo Paulo, que vai dizer, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Perseguiu a igreja e disse claramente que o que ele fazia era zelo. Cuidado pelo quê? Pela religião, pela religiosidade, até que ele precisou, como Yuri falou aqui, palavras que um dia o Sami disse para ele: é preciso cair do cavalo, é preciso tornar-se cego para enxergar. E Jesus conhecia o coração de cada um daqueles judeus e de cada um daqueles romanos que estavam crucificando. Você entende isso? Diga amém mais uma vez. Jesus conhecia o coração deles. Então quando Jesus diz perdoa porque eles não sabem o que fazem, era que eles não sabiam o que estavam fazendo para si mesmos, mas também não sabiam o que estavam fazendo para o próprio Senhor. Eles não sabiam que eles provocariam em Jesus esse sentimento de ter sido desamparado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Eles não sabiam o que eles estavam provocando no coração de Cristo. Então Jesus falou: perdoa porque eles não sabem o que fazem para eles mesmos, mas também não sabem o que estão fazendo para mim. Eles não sabem o que estão fazendo para mim. E quando eu tive que perdoar essa situação toda que aconteceu dentro da minha casa, o que aconteceu, ninguém sabia a ira que estava acendendo dentro de mim, o ardor que estava acendendo dentro de mim, e o velho homem que estava querendo vir para fora, o corintiano, sabe? Zé Eliman, tá ligado? É Corinthians, mano, é nós. Aquele velho corintiano da arquibancada, para sentir mais emoção, estava gritando dentro de mim. O da ZL lá, sabe, mano? Tá ligado? Mina. Você sabe disso, é nós, né? Ai, Corinthians. Noemi. Noemi, pra você ser mais maloqueira, você só precisa ser corintiana, filho, né? Tá convertendo na sede de novo, né? Não sabia que estava provocando isso em mim. Então, de novo, eu vou dizer para você: há um tempo profético de reconstrução sobre a nossa igreja. Amém. E esse tempo profético de reconstrução envolve o perdão. Amém. Amém. E Deus não vai parar aqui. Pode se preparar, porque a partir de março, maio, vai haver uma ministração, vai haver um mover do Espírito Santo dentro da igreja, de cura e libertação. Amém. A sua vida precisa andar. E eu vou dizer, Deus está com o seu coração disposto a te ajudar a viver todo o plano e o propósito dele para a sua vida. Amém. Só que você precisa se posicionar. Amém? Amém? Hoje eu vi, e aqui eu finalizo, o meu lindinho. Cadê o meu lindinho? Não, não é você, o seu lindinho. O meu lindinho, não o seu, Paloma. O Silas. É o meu. É meu lindinho. Seu é outra coisa. Seu ele é vida, meu ele é lindinho. É o meu lindinho. Eu tenho trabalhado com ele em aconselhamento terapêutico já há mais de ano. E agora já está no nível que eu estou treinando ele para cuidar de gente. E uma das coisas que eu ministrei mais na vida do lindinho foi que ele precisava ter uma mente transformada, uma mentalidade transformada, ser tratado em algumas questões muito profundas de religiosidade que tinha, originárias dentro da família dele. Lembra disso, pai? E hoje, quando o lindinho chegou de carro novo aqui, eu falei, uau, porque não é só carro novo. Esse lindinho tem mudado a mentalidade de se tornar um pai cada vez melhor para suas filhas, um marido cada vez melhor para sua esposa.
por ficar conversando comigo e sendo aconselhado, se tornar maluco pior que eu, chutou o pé na estabilidade do emprego e abriu a própria empresa. E hoje está prosperando e crescendo. E foi muito mais legal ainda o que eu ouvi da esposa dele agora há pouco. Ele comprou um carro sedã grande e ela falou assim: ah, mas para mim podia comprar um hatch, um carrinho, é muito difícil se acostumar. Mas só de ver o sorriso do meu marido de realizar um sonho que ele tinha, o meu coração já se alegrou. E eu estou feliz, olha o sorriso dele. Isso é o que Deus trabalha na nossa vida, quando de fato a gente aprende o que é perdoar, o que é reconstruir, o que é parar de ser religioso. Está entendendo, diga amém? O que é olhar para dentro de si e falar assim: eu tenho falhado como pai, eu tenho falhado como marido, eu tenho falhado como esposa. É parar de olhar para o outro e olhar para dentro de si mesmo. E quando olhar para o outro, parar de julgar, mas dizer: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Hoje é uma manhã de restauração, de reconstrução. E eu espero que em nome de Jesus você entenda que isso é profético para a sua vida. Queria chamar a dona Lete aqui. Por favor, pode vir aqui um pouquinho. Nós vamos orar pela senhora, como igreja, corpo de Cristo. Pode vir devagar, a senhora tem o tempo que quiser. Você entendeu tudo que foi ministrado aqui na manhã de hoje? Ei, você está aqui, além da Moana? Amém? Nós vamos agradecer a Deus pela vida da dona Lete, daqui a pouco vai descer as águas. Olha que privilégio. Olha aqui, dona Lígia. Hoje, quando eu vi a dona Lete, eu lembrei da senhora, quando a senhora desceu as águas. A dona Lígia, quando eu converso com ela, eu quase tenho vontade de terminar meus sermões com uma frase: eu sou o pecado. Que ela fala assim para mim: desde que eu vim para essa igreja aqui, minha vida mudou. Dona Lídia? A senhora não me deixa mentir, né? Olha, eu tenho vontade de falar: eu sou o pecado. Nós somos filhos de Deus, nascidos de novo da água, do Espírito, e a nossa vida só muda, não por causa de pastor, não por causa de igreja. A nossa vida muda porque Cristo vive em nós. Amém. Né, dona? Amém? E eu queria te convidar a ficar em pé agora, para a gente junto orar pela dona Lete. A Débora, minha esposa, ela vai depois passar para a senhora a roupinha do batismo, tá bom? Aí você acerta com a Andréia lá, tá? E pode ir bem tranquila, devagar, e eu, pastor Daniel, vamos esperar a sua mão, tá bom? Não é possível. Tá bem? Amém, André? Deixa eu convidar a vir aqui também. É um fruto da sua vida. Obrigado, viu, meu amigo? Nascer de novo. Obrigado, André, pelo privilégio de poder nos permitir aqui viver esse momento com vocês, né? Deus continue te usando. Sai suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede na manhã de hoje de testemunhar o novo nascimento da dona Lete. Foi o Senhor que preparou esse momento aqui para ela, assim como preparou para o Yuri, preparou para cada um de nós aqui. Ajuda-nos a entender o que o seu filho falou naquela cruz sobre perdoar. Porque se hoje a dona Lete vai nascer da água, é porque ela reconhece que o Senhor a perdoa de todos os seus pecados. E para isso ela pode nascer da água e do Espírito para ter comunhão contigo. Obrigado, Jesus, porque todo mérito é teu. Toda a honra é tua e toda a glória é tua. Nós te agradecemos e em reverência a ti nos colocamos em pé.
erguemos as nossas mãos e dizendo obrigado, 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 obrigado. Obrigado por ter nos lavado e remido, poder de Deus. Nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ensina a amar como o Senhor amou. Nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ensina a ser como o Senhor é. Nos ensina, Jesus, a não vivermos religiosidade nos nossos corações, mas vivemos o privilégio de sermos luz do mundo e sal da terra. Que a gente possa diminuir e o Senhor cresça. Que o seu nome seja exaltado acima de todo nome. Maranata, Jesus vem. Enquanto o Senhor não vem, nos ajuda a ser como o Senhor, para que nós vamos e cumpramos o teu propósito de ir pelo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que o Senhor venha. Obrigado pelo privilégio que nós conseguimos na manhã de hoje. Nós te honramos e te bendizemos, Cordeiro Santo de Deus. Que cada um de nós agora possa lembrar-se do batismo que um dia teve, o dia que aceitou a Ti. E que o Espírito Santo, tão doce e amoroso que é, possa nos conduzir aos teus braços de amor e misericórdia. Nós abençoamos a tua filha, Dona Lete, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. Nós nos vemos ali na piscina daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu fazer um convite para você. Todas as vezes que a gente faz batismo, eu sempre digo: talvez você já tenha batizado, mas entenda que em algum momento fez isso por emoção, por impulso. Se há alguém aqui, não importa quem quer que seja, se quiser ser batizado, você pode descer as águas. Amém? Amém. Se você quiser viver esse ato de fé, você pode fazer isso hoje. Amém? Mas a Bíblia diz, pastor, que há um só batismo, exato. Há um só batismo, que é o batismo por meio do arrependimento. A Bíblia não diz que você pode batizar só uma vez. Eu entendo que é assim. Eu fui batizado uma única vez. Eu nem lembro mais quando. Eu tinha 16 anos, 28 anos atrás. Mas toda vez que eu estou batizando alguém, eu sempre me lembro do meu ato, que foi um ato de verdade, que eu fiz no primeiro dia que eu pisei na igreja, aceitei a Cristo e em alguns dias eu estava sendo batizado. Aquilo foi muito forte para mim. E eu acho que todo mundo precisa ter essa experiência, de que seja forte, de que seja legítimo. Então, se você em algum momento aí no seu coração fala, cara, eu acho que é meu tempo de batizar, desce as águas de novo. Também isso é um ato que você pode fazer. Pode me chamar de herege, do que for, não ligo para rótulo não, eu só ligo para uma coisa: Deus fazer o que Ele quer fazer. Ele é Deus, não importa que Ele cresça ou diminua. Se pelo nome dele a gente é chamado de herege, tem que passar vergonha tudo exposto. Então, se você quiser e entende que é um novo nascimento de fato na sua vida, você desce as águas hoje também. Amém? Amém. Então tá bom, a gente se vira na piscina daqui a pouco. Deus abençoe. Deus abençoe. Débora, ajuda. Vamos lá fechar.